Minha namorada fez uma tatuagem enorme sem me consultar primeiro. Sou um cara bastante bonito e bem-sucedido, então tive muitas namoradas antes da minha atual, Alice. No entanto, é a primeira vez que namoro uma garota alternativa e eu não estava esperando todos os problemas que namorar alguém diferente me trouxe. Tenho 28 anos, e como disse, não sou novato no mundo dos relacionamentos. Conheci Alice em uma festa em casa. Ela era amiga de um amigo e, mesmo não sendo meu tipo usual, algo nela me chamou a atenção. Me apresentei e começamos a sair regularmente depois da festa. Ela era muito atraente, mas, como disse, tinha um estilo alternativo. Ela tinha algumas tatuagens e tingia o cabelo com uma cor brilhante. Antes de Alice, eu só tinha namorado loiras de olhos azuis, então namorar com ela estava um pouco fora da minha zona de conforto. Antes de tudo isso, eu achava que Alice era uma garota doce e compreensiva, mas acho que a entendi completamente errado. Nos dávamos muito bem e ela me fazia rir o tempo todo. Eu a tratava como uma rainha e realmente não acho que mereço as besteiras pelas quais ela me fez passar. Tudo aconteceu esta semana. Ela estava me contando como tinha pigmentado uma tatuagem e estava muito animada com isso. Todas as tatuagens dela até então eram de tamanho pequeno, a maior delas cobrindo toda a coxa. Embora tatuagens em mulheres não fossem o meu estilo, Alice as tornava elegantes, e eu não tinha problema com elas até agora. Bem, na próxima vez em que a vi, uma semana depois de sua consulta, fiquei chocado e chateado ao ver que Alice havia coberto todo o peito com uma grande peça de flor. A tatuagem em si estava bem feita, mas mudou completamente o visual dela, e eu não estava nada interessado. Não podia acreditar que ela tinha feito uma mudança tão grande sem me consultar primeiro. Simplesmente saí do apartamento dela sem dizer uma palavra depois que ela me mostrou a tatuagem, pois estava muito magoado. Ela tentou me ligar algumas vezes depois, mas eu simplesmente ignorei suas ligações. Acabei ignorando suas ligações e mensagens por 3 dias, na verdade. No final, ela estava me mandando mensagens perguntando se ainda estávamos juntos, mas eu só queria machucá-la como ela me machucou. De qualquer forma, decidi aparecer na casa dela depois dos 3 dias. Não liguei antes, já que não me importava se ela se sentisse surpresa, já que ela não se importava em me fazer sentir dessa forma. Fiquei irritado quando ela abriu a porta e vi que ela tinha um grupo de amigos lá. Ela pareceu confusa ao me ver e disse a ela que sentia saudades dela e precisávamos conversar. Ela só continuou me encarando, parecendo confusa, então pedi gentilmente para ela pedir a seus amigos que saíssem para que pudéssemos conversar. Foi quando ela literalmente fechou a porta na minha cara, então comecei a bater com força e exigi que conversássemos. Quando ela abriu a porta novamente, ela segurava uma caixa de sapatos e percebi que estava cheia de coisas minhas que eu tinha deixado espalhadas pelo apartamento dela. Fiquei chocado. Ela estava realmente terminando nosso relacionamento inteiro por algo tão estúpido? Perguntei se ela estava falando sério e ela disse que sim. Ela não se importava com que eu estava bravo, mas ela não tinha interesse em um homem sem habilidades de comunicação. Esse comentário me deixou furioso e recusei a pegar a caixa e comecei a aumentar minha voz e chamá-la de vadia egoísta. A confusão chamou a atenção de seus amigos e todos se levantaram do sofá para vir e me xingar. Uma das garotas jogou a caixa em mim e bateu a porta na minha cara. Mas eu estava furioso. Nesse ponto, eu não pude me controlar. Ela e seus amigos idiotas me irritaram, então fiquei parado na porta xingando-os o mais alto que pude por alguns minutos, como se aquela praia estúpida não pudesse ser mais imatura. Quando finalmente estava me virando para sair, vi 2 policiais se aproximarem de mim. Eles disseram que tinham sido chamados por causa de um homem gritando e importunando os moradores do prédio. Eles precisavam me escoltar para fora ou me levar. Eu estava tão irritado e chateado, então finalmente saí. Alice tinha algumas coisas na minha casa e me deu prazer jogá-las no lixo. De qualquer forma, pelo menos agora sei que eu estava certo em namorar todas as garotas americanas em vez de garotas lixo e liberais como Alice. Meu filho adolescente tentou tirar a própria vida. Agora meu marido quer puni-lo. Somente pessoas com filhos sabem como é ter filhos e sentir que há uma parte do seu coração vivendo fora de você, andando por aí vulnerável a todos os perigos do mundo. Você pode tentar proteger seus filhos de todas as maneiras que puder pensar, mas aprendi que há algumas coisas que um pai não pode proteger seu filho. Estou casada com meu marido há 22 anos, e temos 2 filhos adolescentes. Amo meus bebês mais do que qualquer coisa neste mundo. Eles são especiais, mas não poderiam ser mais diferentes quando se trata de suas personalidades. Meu mais velho, Zack, é um garoto bem ajustado, positivo, extrovertido. Ele é capitão do time de beisebol da escola, e ele tem um ótimo grupo de amigos que eu adoro. Ele também é um irmão mais velho excelente para o meu mais novo, Michael. Desde que Michael era pequeno, eu sabia que ele era um garoto único, sensível. Mesmo quando ele era um bebê, ele ficava frustrado e chorava facilmente.
e ele molhava a cama até quase os 13 anos. Agora, aos 16 anos, Michael sofre com muita ansiedade e crises de depressão. Ele sempre foi um garoto tranquilo quando era pequeno. Nunca fazia birra. Ele apenas se deitava onde quer que estivesse e olhava para o espaço. Desde que começou a passar pela puberdade, Michael tem episódios em que basicamente não consegue sair da cama. Isso começou quando ele tinha cerca de 12 anos. Ele não levantava da cama de manhã. E quando eu ia verificar ele, eu o encontrava enrolado em seu cobertor, apenas olhando para a parede. Eu perguntava a ele o que estava errado, como eu poderia consertar isso. E tudo que ele conseguia me dizer era que estava triste e não sabia por quê. Eu o levei para a terapia no mesmo ano em que esses episódios começaram. E ele está em terapia regular com o mesmo terapeuta de confiança desde então. Meu marido basicamente tem sido ausente do cuidado psiquiátrico de Michael. Ele já disse antes que não acredita em depressão e pensa que isso é apenas uma fase que Michael vai superar. Ele não sabe como falar com Michael sobre isso, e ele simplesmente ignora os problemas de Michael. E toda vez que tento mencionar a saúde mental de Michael, meu marido me ignora. É como se ele tivesse escolhido simplesmente não reconhecer essa parte do nosso filho. Mas eu não posso. E faço tudo o que posso para ajudar meu bebê. É culpa do meu marido. Ele não tem um relacionamento com seu filho. Ele até repreende Michael às vezes por ficar na cama. E eu sempre digo a ele para deixá-lo em paz e que ele não está ajudando. Que ele também não tem um relacionamento sólido com o Zack. Desde que ele fica chateado quando meu marido é impaciente com Michael. A negligência do meu marido para com Michael me enfurece. Mas pelo menos Zack faz tudo o que pode para cuidar de seu irmão. Ele sempre foi muito protetor dele. E quando Michael está tendo uma semana difícil, Zack dormirá no chão todas as noites e apenas passará um tempo com ele. Ele coloca filmes e vídeos do YouTube para eles assistirem juntos. E ele faz o melhor dele para convencer Michael a sair de casa. Mas sei que é difícil para Zack ver seu irmão lidando com problemas psicológicos tão intensos. E ao longo dos anos, tivemos muitas conversas sobre como podemos apoiar melhor Michael quando ele não está bem. Já se passaram anos, mas Michael ainda lida com os mesmos problemas. Ele terá algumas boas semanas depois, um dia ele não desce para o café da manhã. E eu sei que ele está de volta em um buraco. Parte meu coração assistir a isso. Como sua mãe, eu faria qualquer coisa para tirar essa dor do meu bebê. Tentamos vários antidepressivos, diferentes terapeutas e especialistas, mas nada parece ajudar. Quando ele está ativo, ele é um garoto perfeito, brilhante. Papai. Eu sei que ele luta com muita ansiedade social na escola, mas não deixa isso afetar suas notas. E ele é um aluno A. Ele é um garoto brilhante. Ele adora ler não ficção, e ele tem muito conhecimento acumulado em uma variedade de tópicos. Ele adora história, e eu sei que ele terá um futuro brilhante um dia. Estávamos na cozinha, e eu estava ouvindo ele falar entusiasticamente sobre o que aprendeu na aula de história naquele dia. Do nada, ele disse: se eu crescer, acho que quero me tornar um professor de história. As palavras me atingiram como um tijolo, e imediatamente parei o que estava fazendo, me virei para ele, e perguntei por que ele usou a palavra se. Eu disse a ele que ele iria se tornar um homem forte, saudável, e que ele tinha toda a vida pela frente. Ele apenas deu de ombros, e eu o abracei o mais apertado que pude sem machucá-lo. Como você pode ver, meu filho é frágil. Ele precisa de paciência, e ele é muito emocionalmente vulnerável. É por isso que eu poderia matar meu marido. Quando penso no que ele fez com ele e tudo o que aconteceu por causa de sua crueldade. Meu filho adolescente tentou tirar a própria vida. Agora meu marido quer puni-lo. Dúvida. Michael estava indo bem há quase 3 meses. Ele estava levantando e indo para a escola todos os dias e parecia estar em um lugar feliz e estável. Mas isso veio do nada, como sempre acontecia. E embora na noite anterior Michael estivesse brincando e rindo conosco, uma manhã ele não respondeu quando o chamei para o café da manhã. Zack e eu trocamos instantaneamente um olhar de preocupação e temor. Ambos sabíamos que Michael deve ter acordado em outro episódio de depressão, e ambos subimos as escadas para verificar como ele estava. Meu marido ainda não estava acordado e eu estava focada no meu filho, então esqueci completamente que estava cozinhando bacon. Enquanto subia as escadas, eu e Zack nos agachamos ao lado da cama de Michael e perguntamos se havia algo que pudéssemos fazer por ele. Zack estava no meio de dizer a Michael que ele traria a lição de casa para a casa da escola naquele dia, quando começamos a sentir cheiro de fumaça e ouvimos meu marido amaldiçoando alto lá embaixo. A próxima coisa que soube, meu marido estava correndo para o quarto de Michael, vermelho de raiva, gritando comigo sobre o bacon queimado. Eu me desculpei com ele, mas ele ainda estava furioso. Foi quando ele voltou sua atenção para Michael. Para meu horror, ele se aproximou de Michael e arrancou o cobertor dele. Quando Michael não reagiu, meu marido se inclinou e começou a gritar a centímetros do ouvido dele. Eu estava tentando tirá-lo do quarto enquanto ele gritava com Michael por ser um preguiçoso fracassado e uma decepção. Eu sabia que meu marido era um homem intolerável, mas nunca imaginei que ele diria coisas tão dolorosas para seu próprio filho que estava lutando. Eu estava chorando lágrimas de raiva, e Zack e eu começamos a gritar de volta para o meu marido para deixar Michael em paz, e até Zack tentou empurrar o próprio pai para fora.
Foi então que ouvi o som comovente de Michael chorando e se desculpando conosco. Isso pareceu tirar meu marido da raiva, e finalmente ele saiu do quarto resmungando sobre como precisávamos parar de mimar Michael. Alguns minutos depois, ouvimos ele sair correndo da casa e sair da garagem. Foi uma das coisas mais caóticas e estressantes que já aconteceram debaixo do meu teto. Eu me senti mal pelos meus 2 filhos. Isaac estava estressado porque queria ficar em casa com Michael, mas ele tinha um jogo naquele dia. Ambos sentamos e tranquilizamos Michael de que iríamos verificar como ele estava assim que chegássemos em casa e que o amávamos. Michael continuava chorando e pedindo desculpas. Nós o tranquilizamos de que ele não tinha nada pelo que se desculpar. Mas eventualmente, Zack e eu tivemos que sair para começar nossos dias, deixando Michael sozinho em casa. Aquele dia se tornou o arrependimento mais intenso de toda a minha vida. Talvez se eu tivesse mais sensatez naquele dia, meu filho estaria em um lugar melhor. Meu filho adolescente tentou tirar a própria vida. Agora meu marido quer puni-lo. Regularmente, Zack chegou em casa primeiro, depois eu, e depois meu marido. Mas mais tarde naquele dia, Zack me ligou 1 hora antes de eu sair do trabalho. Foi a pior ligação que já recebi. Quando atendi o telefone, Zack estava soluçando e era difícil entendê-lo. Finalmente ele conseguiu explicar que tinha chegado em casa e encontrado Michael inconsciente na cama e que ele havia vomitado em si mesmo. Ele disse que já havia ligado para o 911 e que eles estavam a caminho. Ainda não sei como não desmaiei ali mesmo, mas acho que foi pura adrenalina que me levou para casa naquele dia. E meu coração se despedaçou quando vi a ambulância do lado de fora da minha casa. Quando entrei, vi Zack e lágrimas observando os paramédicos fazendo CPR em meu filho. Zack e eu apenas nos abraçamos e choramos copiosamente enquanto implorávamos aos paramédicos para salvar a vida de Michael. Por algum milagre, eles conseguiram fazê-lo voltar a respirar e o colocaram na ambulância. Enquanto saíamos de casa, vi o carro do meu marido chegando. Eu estava segurando a mão de Mitchell, então quando tive que soltar para que pudessem descarregá-lo no hospital, liguei para meu marido para informá-lo. O que estava acontecendo? Ele ficou em silêncio na maior parte do tempo, e eu disse a ele que ficaria lá essa noite. Ele perguntou se eu queria que ele viesse, e eu disse que não. E assim encerramos a ligação. Foi uma noite difícil tanto para mim quanto para Zack enquanto esperávamos ao lado da cama de Michael para que ele acordasse. Depois que o médico o viu no hospital, eles me explicaram que parecia que Michael havia tomado uma overdose de pílulas. Ele deve ter tomado todo o frasco de medicamentos anti-ansiedade. Eles tiveram que bombear seu estômago e ele conseguiu se recuperar de alguma forma. Agradeço a Deus por sua sobrevivência, mas nunca tive tanto medo pela vida do meu filho. Eu pensei que tinha perdido meu bebê, e o luto que enfrentei me assustou mais do que tudo que já senti antes. Meu coração se partiu também por Zack. Ele estava claramente tão preocupado quanto eu com Michael, e eu estava cuidando dos dois sem nenhum apoio do meu marido. Eu sabia que se ele estivesse lá, só pioraria as coisas. Afinal, provavelmente foi o tratamento dele com Michael que o empurrou para o limite naquele dia. Michael passou alguns dias no hospital e depois de começar a se recuperar, a equipe me informou que ele teria que ir para um centro de tratamento psiquiátrico interno, já que seu ferimento tinha sido auto-infligido. Foi difícil ouvir e ainda mais difícil ter que ser separado de Michael quando senti que ele mais precisava de mim, mas saber que ele estaria sob supervisão 24 horas por dia me deu um pouco de tranquilidade. Quando Michael acordou, ele parecia tão fraco e exausto e só continuava se desculpando comigo e com Zack por nos estressar. Foi angustiante, mas ele compreendeu muito bem que teria que ser transferido para o hospital mental. Mesmo que quase perdê-lo tivesse sido devastador, fiquei feliz por ele estar seguro e esperava que a estadia pudesse lhe dar alguns novos mecanismos de enfrentamento quando voltasse para casa. Quando Zack e eu voltamos para casa, ele parecia não querer falar com o pai de jeito nenhum, e meu marido o ignorou da mesma forma. Expliquei ao meu marido o que aconteceu e ele pareceu indiferente quando disse a ele que nosso filho estava atualmente em um hospital psiquiátrico. Ele foi até mais longe ao dizer que foi exagero e disse que Mike melhor não deixar suas notas caírem. Depois disso não fiquei chocada com a habitual insensibilidade do meu marido, e eu mesma estava exausta depois do estresse de quase perder meu filho. Eu disse a meu marido que poderíamos visitá-lo amanhã durante o horário de visitas e que ele era bem-vindo. Ele disse que iria e lembrei a ele que nosso filho estava em uma situação difícil e precisava de apoio, não de mais negatividade. Meu marido apenas revirou os olhos, e eu já havia tido o suficiente dele naquele momento, e subi para tomar banho. Passei o dia seguinte preocupada com meu filho e ansiosa pela visita. Eu sabia que meu marido provavelmente agiria como um idiota, mas naquele dia percebi o quão terrível era o meu marido de verdade.